Está em vigor desde ontem o Decreto Presidencial número 1/2025, de 16 de janeiro, que extingue 10 ministérios e 3 secretarias de Estado e cria 9 ministérios novos. O antigo candidato presidencial pelo partido Podemos, Venâncio Mondlane, vai suspender por 3 meses as manifestações contra os resultados eleitorais. O relatório da Human Rights Watch diz que o terrorismo em Cabo Delgado e os protestos pós-eleitorais agravaram a violação dos direitos humanos em Moçambique. Saudações, está no ar a 5ª edição da semana do Jornal da Noite aqui na MBC TV. Seja bem-vindo. Está em vigor desde ontem o Decreto Presidencial número 1/2025, de 16 de janeiro, que extingue 10 ministérios e 3 secretarias de Estado e cria 9 ministérios novos. Neste contexto, são extintos os seguintes ministérios: Ministério da Economia e Finanças, Ministério dos Transportes e Comunicações, Ministério da Cultura e Turismo, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ministério da Terra e Ambiente, Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho e Segurança Social, Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Aliás, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. São extintas também as seguintes secretarias de Estado: Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, Secretaria de Estado dos Desportos e Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional. De acordo com o Decreto Presidencial, são criados os seguintes ministérios: Ministério das Finanças, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, Ministério dos Transportes e Logística, Ministério da Educação e Cultura, Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ministério das Comunicações e Transformação Digital, Ministério da Planificação e Desenvolvimento e Ministério da Juventude e Desportos. O mesmo decreto determina a transição de atribuições, competências, meios humanos, materiais e financeiros para os novos ministérios, sendo que as atribuições e competências dos novos ministérios são definidas em decretos presidenciais específicos. Seguimos com outras informações. O académico João Feijó e o jornalista Zito Ossumane afirmam que a remodelação do governo, decreta por Daniel Chapo, é figurativa e não responde às necessidades pontuais do país. Ademais, Feijó prevê um conflito severo dentro da Frelimo na corrida para a ocupação dos cargos ministeriais, já que a figura de vice-ministro foi eliminada. O Presidente da República já está a materializar uma das promessas feitas a quando de sua investidura, que é a redução da estrutura governativa. Através do Decreto Presidencial número 1/2025, de 16 de janeiro, Daniel Chapo eliminou 10 ministérios e 3 secretarias de Estado e criou 9 novos ministérios. Entretanto, nem todos estão impressionados com as promessas de Chapo. O académico João Feijó e o jornalista Zito Ossumane, por exemplo, dizem tratar-se de um jogo político para fazer passar uma imagem de contenção de despesas no Estado. De passar uma imagem ao público de emagrecimento do Estado, de diminuição dos gastos públicos, de diminuição de cargos e de mordomias. Acho que é esta a mensagem que ele quer passar, uma mensagem de maior eficiência, de melhor relação entre custo-benefício. Uma medida claramente populista, não é? Não tem, a meu ver, uma praticidade muito grande. Claro que resolve em grande parte os problemas político-administrativos, mas em termos de recursos, etc., não sei se tem um grande impacto no orçamento do Estado. Parece não existir falta de foco e atenção no que é essencial. João Feijó antevê disputa interna na Frelimo para a ocupação dos cargos ministeriais. Existe
toda uma alcateia esfomeada, mas o bolo vai emagrecer. E depois há pressões cada vez maiores dentro do partido, por cargos ministeriais, e existe depois também a pressão que Chapo vai enfrentar de distribuir alguns desses cargos por membros da oposição. O número de cargos diminui quando isto acontece. Eu presumo que vai haver ali alguma conflitualidade, mas houve coragem da parte dele. O economista Arsénio Zunguzi diz que as medidas anunciadas pelo chefe de Estado Daniel Chapo respondem ao clamor da população moçambicana. Enquanto isso, também o economista Dário Moreira afirma que as medidas anunciadas por Daniel Chapo são arrojadas e desafiadoras, mas dependem do orçamento do Estado e do plano econômico e social a ser aprovado pelo Parlamento. As medidas anunciadas pelo chefe de Estado Daniel Chapo no seu discurso inaugural continuam a suscitar debates, sobretudo no que diz respeito à redução da estrutura governativa. O discurso responde basicamente àquilo que são os principais clamores da sociedade. Primeiro, no próprio processo da governação, que era visto como um processo altamente despesista e que os resultados não estavam a surtir efeito. Poderíamos almejar que era a proximidade do processo de governação à sociedade. Para o economista Arsénio Zunguzi, para além de promover a industrialização, o governo deve potenciar a agricultura familiar. Que além de olhar para a industrialização, é preciso começarmos a trabalhar na perspectiva de termos uma agricultura que possa suprir aquilo que são as necessidades básicas de consumo alimentar em Moçambique. Portanto, existem condições do ponto de vista de terra, do ponto de vista humano, portanto, capital humano, mas é preciso trazer outros elementos. Portanto, é preciso trazer a mecanização, é preciso trazer a questão da oferta dos insumos de produção. Portanto, é preciso termos uma cadeia comercial que permita oferecer esses bens e permitir que o setor familiar, portanto, o setor que é maior de alocação de recursos de capital humano para a produção, o setor familiar possa se desenvolver a um nível em que possa iniciar um processo que também é natural, de ter excedente, de vender excedente, de criar processos de conservação, de transformação. Aí sim entra o processo de industrialização. Para já, o economista Dário Moreira entende que a perspectiva de economizar 17 mil milhões de meticais por ano com a redução da estrutura governativa depende do que será o orçamento do Estado e o plano econômico e social a serem aprovados pelo Parlamento. Mas, no entanto, não basta só olharmos para aquilo que é a redução, mas temos que entender aquilo que é o bolo no seu todo, né? Quanto é que o governo exatamente vai gastar e quanto é que exatamente vai poupar. Mas esperamos ver naquilo que é o plano econômico e social ou o plano quinquenal de governo para saber exatamente qual é o orçamento que o Estado prevê para ao longo deste ano ou para ao longo deste mandato. Aí sim nós poderíamos ter certeza e poderíamos, a partir daí também, podemos saber se esta poupança vale a pena. O presidente da República, através do decreto presidencial, extinguiu 10 ministérios e criou 9 novos ministérios. Todos os servidores públicos que assumiram funções depois da implementação da tabela salarial única não têm direito de receber o subsídio de reintegração pago pelo Orçamento do Estado através do Ministério das Finanças. A informação foi avançada há dias pelo extinto Ministério da Economia e Finanças através de um comunicado. Através deste comunicado de imprensa, datado de 14 de janeiro, em curso, o extinto Ministério da Economia e Finanças informou que só tem direito ao subsídio de reintegração os servidores públicos que assumiram funções antes da implementação da tabela salarial única. A entidade do Estado, que faz a gestão das contas públicas, refere que com a implementação da tabela salarial única, o subsídio de reintegração foi revogado, tendo como base legal o número 4 do artigo 10 da Lei número 5/2022, de 14 de fevereiro, alterada e republicada pelas leis número 14/2022 e 7/2023, de 10 de outubro e 12 de junho, respectivamente. O número 4 do artigo 10 da Lei número 5/2022, de 14 de fevereiro, estabelece que
ao funcionário, agente do Estado e demais servidores públicos não são devidos quaisquer outros abonos para além dos previstos na lei. O que significa que quase todos os servidores públicos de topo do governo cessante e deputados da Assembleia da República da 9ª legislatura têm direito de receber o subsídio de reintegração. Está por completo o primeiro bloco deste serviço informativo, quinta edição da semana. Confira já a tabela cambial e depois vamos observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Campanha Promo de Publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Dez minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia toda a agricultura moçambicana? A agricultura se fia efetivamente naquilo que são as promessas. É preciso que continue a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Manchetes do dia. O resumo essencial das notícias que você precisa saber. Acompanhe Manchetes do Dia, o programa que traz as principais notícias e destaques da imprensa nacional e internacional. Análise profunda. Entenda o que está por detrás das manchetes. Cobertura completa. Do local ao global, você fica por dentro de tudo.
comentários exclusivos. Para comentar. Agora, de segunda a sexta-feira, analisamos os fatos que marcam a atualidade com os principais jornalistas e analistas do país. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta ao segundo e último bloco desta edição de sexta-feira, aqui do Jornal da Noite, na MBCTV. Seja bem-vindo. O antigo candidato presidencial pelo Partido Podemos, Venâncio Mondlane, pretende suspender por 3 meses as manifestações de rua de repúdio aos resultados eleitorais. O fato foi anunciado numa entrevista concedida pelo político à cadeia televisiva CNN Portugal. 3 meses depois do arranque dos protestos contra os resultados eleitorais, Venâncio Mondlane, antigo candidato presidencial pelo Partido Podemos, garantiu esta quinta-feira, em uma entrevista à CNN, que as manifestações serão suspensas nos próximos 3 meses e só poderão retornar caso não sejam respeitadas as outras medidas apresentadas, dentre elas a passagem livre pelas portagens. Eu vou fazer a indicação de que vamos protelar por mais 3 meses o acesso gratuito às portagens em Moçambique. Essas manifestações típicas de rua, com bloqueio de estradas, com cartazes, em princípio, nos próximos 3 meses estarão suspensas. E o que vai determinar se nós retomamos esse tipo de manifestações é se as medidas que nós formos anunciando, que são benéficas ao povo, se serão, digamos, cumpridas ou não. Mondlane também manifestou abertura a uma reconciliação nacional proposta por Daniel Chapo na sua tomada de posse como 5º presidente da República de Moçambique, mas não descarta a possibilidade de criar um governo sombra. Um governo alternativo, um governo sombra, mas naturalmente nós vamos ter uma forma de atuação que vai ser surpreendente, a ser alguma coisa, digamos, inédita, jamais vista da forma como vamos atuar. Venâncio Mondlane exige a libertação dos detidos pela polícia durante as manifestações e a isenção do IVA nos produtos de primeira necessidade. A exigência de Mondlane foi feita hoje durante a apresentação das medidas de governação para os próximos 3 meses. Durante estes 100 dias. 8ª medida. Acabar de vez com as cobranças ilícitas na função pública. Sobretudo, polícia de trânsito. Parar de andar a extorquir chapeiros,
parar de andar a extorquir motoristas, parar de andar a extorquir a população. Deve acabar as cobranças ilícitas na estrada. Polícia Municipal, parar de extorquir os chapeiros, parar de extorquir comerciantes, parar de extorquir camionistas, parar de extorquir pessoas que vêm trazer produtos para alimentar a nossa própria população. Alfândegas, parar também com a sua extorsão, parar com as suas chantagens, parar com cobranças ilícitas e corrupção. E outras áreas da função pública que são várias aqui. 9. Queremos isenção do IVA para os produtos básicos para a vida da população, como farinha, arroz, carapau, óleos, sabões. Remover o IVA para o povo poder ter acesso aos produtos básicos a um preço mais baixo. A Human Rights Watch afirma que durante 2024 Moçambique assumiu o agravamento da violação dos direitos humanos por conta do terrorismo em Cabo Delgado e os protestos pós-eleitorais. A informação consta do relatório anual World Report 2025, que aponta a polícia como principal implicada em abusos contra jornalistas, ativistas da sociedade civil. Numa caracterização geral da conjuntura moçambicana, a organização não-governamental Human Rights Watch indicou no seu relatório anual World Report 2025, publicado nesta quinta-feira, 16 de janeiro, que os direitos humanos continuarão a ser gravemente afetados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado e a polícia foi implicada em abusos generalizados contra jornalistas, ativistas da sociedade civil e observadores eleitorais antes e depois das eleições gerais de 9 de outubro. O relatório faz igualmente referência ao bárbaro assassinato do advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, Elvino Dias, e do membro sénior do Partido Podemos, Paulo Guambe. Um acontecimento que elevou a fúria popular e confrontos entre manifestantes e a polícia. A violência pós-eleitoral em Moçambique já provocou a morte de mais de 300 pessoas, para além de mais de 600 feridos entre graves e ligeiros e mais de 4.000 detidos pela polícia. Após eleições contestadas, observadores internacionais, incluindo representantes da União Africana, União Europeia e Commonwealth, expressaram preocupação com a credibilidade do processo e pediram uma investigação sobre as denúncias de irregularidades eleitorais. A Human Rights Watch é uma organização internacional independente que trabalha como parte de um movimento para defender a dignidade humana e promover a causa dos direitos humanos para todos. Passamos a seguir a ler um comunicado acabado de chegar à nossa redação da Presidência da República. O Presidente da República, Daniel Chapo, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha B do número 1 do artigo 159 da Constituição da República, nomeou, através do despacho presidencial, Maria Bem-vinda Delfina Levi para o cargo de Primeiro-Ministro, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha A do número 2 do artigo 159 da Constituição da República. O chefe de Estado nomeou Cristóvão Artur Schume para o cargo de Ministro da Defesa Nacional, Paulo Chachine para o cargo de Ministro do Interior, Maria Manuela dos Santos Lucas para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Carla Alexandra Oreste do Rosário Fernandes Louveira para o cargo de Ministro das Finanças, Inocêncio Florentino José Impissa para o cargo de Ministro da Administração Estatal e Função Pública, Roberto Mito Albino para o cargo de Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Salim Ismael Valá para o cargo de Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Estevão Tomás Rafael Pale para o cargo de Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Basílio Zefanias Moate para o cargo de Ministro da Economia, Américo Muxanga para o cargo de Ministro das Comunicações e Transformação Digital, João Jorge Matlombe para o cargo de Ministro dos Transportes e Logística e Hussein Hilário Isse para o cargo de Ministro da Saúde. Acabamos de ler um comunicado recebido recentemente na nossa redação. Passamos a informação já a seguir, a radiografia do estado do tempo para as próximas 24 horas.
Está tudo dito quanto à edição de sexta-feira do Jornal da Noite aqui na MBC TV. Até amanhã, pontualmente às 20. Fique bem e tenha um bom fim de semana na nossa companhia.